Entrando aqui na unção em Betânia. Em Betânia, Jesus vai à casa de Simão, o leproso. Claro que esse era vamos dizer assim, o apelido que Simão, o codinome que Simão tinha recebido por ter estado muito tempo leproso, não é? Mas será que Simão ainda estaria leproso? O que acha? Óbvio que não, não era mais leproso, não é? Então, estava lá curado, voltou, tanto que voltou. Se Simão estivesse ainda leproso, estaria ele aonde? Na sua casa? Não, estaria no Vale dos Leprosos. Por quê? Os rancenianos, chamados à época de leprosos, eles tinham o seu nome riscado do livro da vida. Eles eram tidos como mortos, morreram. Para a sociedade morreram. Eram, então, desterrados, não é? Exilados lá no Vale dos Leprosos e tidos como mortos. Então, quando Jesus curava, ele dizia para que se apresentasse aquela pessoa aos sacerdotes para que o seu nome voltasse a ser escrito no livro da vida. Então, como está Simão em sua casa, oferecendo a refeição a Jesus, obviamente, ele já estava escrito de novo no livro da vida. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, vamos lembrar que não existiam cadeiras como nós usamos a mesa, não é? Eram reclinatórios, as pessoas ficavam reclinadas, sentadas no chão, em almofada, com suas pernas à lateral, não necessariamente apoiados em nada, estavam simplesmente reclinados em volta do espaço onde se comia. Reclinado na casa, à mesa, quem coloca é o tradutor, porque como estavam a comer, mas necessariamente não há uma mesa. No texto está reclinado na casa de Simão, que exatamente as pessoas ficavam em volta, não é? Muitas vezes sobre tapetes, onde eram colocados as travessas com comidas e tal. Mas para nós, funciona como mesa. Reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. O que aconteceu? Jesus estava ali, comendo, e chegou uma mulher. Esta mulher, então, chegou com um vaso de alabastro com unguento. Então, ele trazia um vaso, né, cerâmico, com unguento. Esse unguento era de nardo. Nardo é uma palavra que quer dizer mirra. Lembra que foi um dos presentes que Jesus recebeu dos reis magos, não é? Então, ele recebeu a mirra, ouro, incenso e mirra. Mirra é uma erva aromática muito cara. Era muito preciosa, muito valiosa. E este unguento era usado para ser passado no corpo dos mortos. Os corpos dos mortos eram... teria que ter alguma condição, né? Porque este unguento é muito caro. Eles eram passados, né? Gentilmente, eram todos untados com este óleo aromático e depois eram enfaixados e colocados nos túmulos que eram cavernas, não é? Que serviam de túmulos, e depois tinham aquelas pedras que eram colocadas à frente deste túmulo, que era uma caverna. Então, ela trouxe esse unguento, e esse unguento de mirra, de nardo, era usado para isto. O que ela faz? Quebrando o vaso, por quê? Porque ele era selado para conservar todas as propriedades do unguento. Então, ela quebra o vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele óleo, certo? O que aconteceu? Vejamos, esta mulher, ela faz uma coisa com Jesus que era comum que Jesus recebesse.
essa atenção, este carinho. Não, Jesus é aquele que cura, que prega, que resolve, que faz acontecer. Alimenta a multidão. É Jesus o tempo todo. Não há um olhar para ele com um cuidado. Vou fazer um carinho para ele. Não havia este olhar. Mas é exatamente o que ela faz. Vamos pensar que ela teve a ideia dela mesma, obviamente, mas será que ela estava inspirada por alguém? Isto marca, e mesmo isto nos dá margem para reflexões tão profundas. O que ela faz, o que acontece. Ora, nós sabemos, como dizem os espíritos, Allan Kardec, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos. O que respondem os espíritos? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Daí a importância de sabermos onde está a nossa sintonia, para saber quem está a nos influenciar. Mas quem está a nos influenciar? Podemos perguntar como saber se estamos agindo por nossa conta ou se por um espírito? E os espíritos dizem que não importa. Se for uma ideia boa, faça. Se não for uma ideia boa, não faça. Não interessa de onde ela vem, não faça. Esta mulher, então, quebrou o vaso de alabastro e aquele óleo, aquele unguento, cai sobre a cabeça de Jesus. Aqui diz assim, no versículo 4, alguns, porém, estavam indignados entre si a dizer, para que ocorreu esse desperdício de unguento? Pois este unguento podia ser vendido por mais de 300 denários, isso é cada dinheiro, e ser dado aos pobres, ou seja, em vez de ser usado ali por Jesus, se vendesse, ia render muitos benefícios aos pobres. E a censuravam, veja, não censuravam Jesus, mas censuravam a mulher que trouxe o óleo e quebrou. Mas será que havia uma censurazinha para Jesus ali no meio? Ora, ela fez isso e Jesus não disse nada. Não falou, não. Não falou nada. Ou seja, estavam falando com ela, mas também estavam ali, não é? Com aquele traçozinho, né? Da crítica. E a censuravam. Versículo 6, Jesus disse, deixai-a. Ou seja, esse deixai-a, até o tradutor comenta da tradução, o que quer dizer, não é? Ele coloca deixai-a, mas o sentido é quase assim, não a perturbem. Esse deixai-a é não a perturbem, não a molestem. Por que dás trabalho a ela? De novo, nesse sentido. Por que falam desse jeito pesado com ela, molestando-a mesmo? Praticou uma boa obra para comigo. Enfim, alguém faz alguma coisa caridosa para Jesus. O que é caridade? O amor em ação. Isso é caridade. Caridade é o amor em ação. E Jesus diz que aquela mulher praticara uma boa obra para com ele. Pois sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não tendes para sempre. Ora, aqui é aquela verdade que nós descobrimos sempre que alguém parte. Alguém desencarna e a gente pensa, se eu soubesse, eu aproveitei tão pouco, esta pessoa estava ali do meu lado, mas eu estava sempre ocupada com isso, e não aproveitei. E aí, quando a pessoa parte, a gente dá o devido valor
a quem estava ali do nosso lado. Isso acontece muitas vezes, não é? Jesus estava ali. Ele é vamos dizer assim, ele não é, porque quando se fala os pobres, não é o pobre fulano, não é? Vamos vender e dar aos pobres. Os pobres, desde o tempo de Jesus, e hoje temos também, não temos? Não é uma pessoa, é uma condição. As condições são passageiras. Jesus estava marcando de novo, vocês não se deram conta ainda quem eu sou. Ninguém se deu conta. Mesmo aqueles que diziam e reconheciam, mas estava ali, não é? Vamos lembrar quando ele foi pregar em Nazaré. E quando chegou lá, o que começaram a dizer, mas este não é o filho do carpinteiro? Então Jesus disse, não é, que o profeta nunca é profeta na sua própria terra. E vai embora. Porque não havia o quê? Ele sabia que ali não seria acreditado, porque as pessoas tiram as conclusões do que vem e não da verdade em si, muitas vezes. Ele não vai, e nunca fez, impor, porque o nosso benefício, dizem os bons espíritos, não pode vir por imposição. Se um benefício nos chega, é justo que venha pelo nosso livre arbítrio, que tenha sido uma livre escolha nossa, e que não sejamos constrangidos a fazer algo que reverta em nosso benefício. Querida Regina, seja bem-vinda. A Rita está aqui, acho essa passagem belíssima. Jesus soube receber o carinho dessa irmã. Ele nos ensina a receber com humildade, sem dúvida, e a valorizar um gesto de carinho, não é? E é difícil isso. Muitas vezes é difícil, principalmente para as pessoas que, não como Jesus, né? Porque nenhum de nós é Messias aqui, então, não. Mas como a pessoa que está sempre provendo, né? O provedor é a pessoa que resolve os assuntos, é a pessoa que ajuda a família, é aquela pessoa que é pau para toda a obra, não é? E fulano precisa de alguma coisa? Não, fulano é o papel dessa pessoa é ajudar. Então, muitas vezes, quando a pessoa assume um papel, porque todos nós assumimos papéis, não é? É aquela pessoa ali, aquela pessoa ali, aquela pessoa que nunca está bem. Aquela pessoa ali é a forte do grupo. Aquela é o ouvido do grupo, é aquela que escuta todo mundo, que entende todo mundo, que ajuda todo mundo. Pessoas assim, às vezes têm dificuldade de pedir ajuda. O que vocês acham? Às vezes têm dificuldade de pedir ajuda. Às vezes têm dificuldade de aceitar ajuda ser oferecida. Não, eu resolvo. Porque sequer refletem 2 vezes, respondem automaticamente. Isso que a gente deve desacelerar, até para pensar, mas peraí, eu estou precisando, né? Vamos combinar, vamos aceitar essa ajudazinha. Essa ajuda é muito boa, vamos agradecer. Te oferecem? Agradeça. Seja grato. Né? Então, é difícil assumir um papel de força, porque muitas vezes as circunstâncias nos fazem assumir esses papéis, não é? Um pai, uma mãe, um chefe de família, uma chefe de família, tem que assumir o papel de força, porque sabem que precisam estar ali diante de uma situação que exige. E sempre mostrando bom ânimo, né? Levantando o ânimo de quem está do lado, vamos lá. E, então, é muito difícil, às vezes, as pessoas reconhecerem, e quando reconhecem, às vezes é difícil para aquela pessoa que está à frente dar um passo para trás e acolher. Jesus mostra isso, como bem a Rita falou, esta humildade. Peraí, eu sou o ungido, né? Eu sou o Messias. Messias é o ungido, o escolhido de Deus para uma grande tarefa,
porque essa unção é com o propósito dessa tarefa, no caso aqui de Jesus, do Messias, né? Desse ungido Messias. Mas Jesus, então, acolhe aquele que veio como ungido de Deus, acolhe ser ungido. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Praticou uma boa obra para comigo, pois sempre, como já dissemos, tendes os pobres, mas a mim não tendes sempre. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para o sepultamento. Olha que fantástico. Ele estava dizendo, ele sabia, estava próximo. Não ia dar nem tempo de ele tomar o próximo banho, porque já ia ficar ali já ungido para o sepultamento. Sua prisão está logo ali à frente. Em verdade vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho, esta boa nova, esta boa notícia, no mundo inteiro, olha como Jesus sabia que o evangelho iria para o mundo inteiro. Também será contado o que ela fez em sua memória. Foi tão... Alguém que tem esta sensibilidade de perceber um ponto de delicadeza numa pessoa que mostra apenas força. Mas espera aí, é forte, mas continua sendo o quê? Um irmão, um ser humano, alguém que está ali também para receber um carinho, que foi exatamente o que ela fez. E quando ele diz, onde quer que seja proclamado este evangelho, Jesus não deixou uma única palavra escrita, mas ele sabia que depois haveriam de registrar tudo, ou parte, boa parte que ele disse, porque ao final do evangelho narrado por João, não por Marcos, mas por João, João disse que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, que haveria necessidade de muitos e muitos livros para reportar tudo o que Jesus disse e fez. Então, o que nos chegou foi, vamos dizer assim, uma essência, né? Parte. Aliás, até por falar em essência, Mahatma Gandhi diz que se perdesse tudo na humanidade, com referência a um pensamento religioso, veja, Mahatma Gandhi era cristão? Não, Mahatma Gandhi não era cristão. Mas ele disse que se perdesse tudo no mundo com respeito a religiões e ficasse apenas o Sermão da Montanha, que temos registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nada estaria perdido. Então, vejamos que naquele sermão Jesus traz a essência do que resumidamente nos diz todo o Evangelho. Em verdade vos digo que onde quer que seja proclamado este Evangelho, no mundo inteiro, claro, o espírito puro, que sabe ele do futuro. Para o espírito puro não há passado, presente e futuro, ok? Ele tem um panorama de tudo. Então não é uma profecia, que eu vejo aqui, pressinto, não. Ele sabe. Ai, Cristina, como é isso? Olha, quando eu for espírito puro, eu conto. Juro. Agora, só o meu pensamento consegue entender a ideia de que um espírito puro tem condição de e faz isso. Agora, o como,
Aí já é uma outra coisa. Mas poderia ser encarado isto como um... Não é fé raciocinada, eu estou dizendo aqui que eu aceito algo que eu não entendo. Calma lá, calma lá, calma lá. Não é isto que nós estamos vendo, e que é muito importante que se tenha, é uma humildade intelectual. Nós estudamos, mas tem coisas que nós dizemos assim, eu não sei como é que isso se dá. Eu não sei como isso se dá. Eu ainda não tenho condições de elaborar em profundidade, mas eu sei que isso pode se dar. Sei que isso se dá, mas não sei explicar. Então, imaginemos, a humanidade sempre viu o raio na tempestade. Sabe que o raio é uma descarga elétrica, porque já, claro que sempre morreram pessoas atingidas por raio. Iam lá ver, a pessoa estava frita. Isso quer dizer que foi queimada, que aquele raio era o quê? Uma descarga elétrica, quando eles nem sabiam que era eletricidade. Mas eles viam o fenômeno. Eles viam a pessoa queimada pelo raio. E vão dizer assim, sim, eu entendo que aquilo ali cai, tem uma força que queima. Mas não sabiam explicar o que era aquilo. Com o tempo, nós fomos avançando no nosso entendimento e hoje, não eu, claro, mas os físicos saberão dizer pormenorizadamente o que é um raio, como ele se constitui, como ele é formado e tal, e coisa e tal. Mas há 2000 anos, ou 3, ou 4, ou 5, já existiam raios. Mas não existia uma compreensão suficiente, conhecimento suficiente para falar sobre o raio. A mesma coisa o espírito puro. O espírito puro, para nós, é um raio há 5.000 anos. Nós vemos, entendemos o que faz. Ai, olha, é um raio. Mas vai explicar. A doutrina espírita, ela vai nos ajudar em muitas coisas. Por exemplo, quando Kardec pergunta, o que é Deus? Os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Kardec faz outras tantas perguntas e eles simplesmente dizem, olha, é só isso. Que vocês têm condição de compreender agora. É isso. Não mais que isso. Poderia ser dito muito mais? Deus é só isso? Deus é muito mais que isso. Mas nós teríamos condição de entender? Então, para que falar? Nós precisamos entender, sim, Deus. O que eles disseram de Deus, para nós é o suficiente. Nós sabemos o que é um espírito puro. É o grau máximo na escala de aperfeiçoamento moral que um espírito pode alcançar. E Jesus foi o único espírito puro dado à humanidade. Dado a nós aqui, humanidade deste planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, vejamos. Imperfeitos, bons e puros. Veio um puro. Nós o tivemos entre nós. Estamos aqui todos os domingos compartilhando a sua presença. Quer dizer, claro que podemos fazer isso durante a semana também, mas estamos aqui. E toda vez que buscamos no Evangelho a sua presença, privamos de algo extremamente especial, que é a convivência com este irmão que atingiu tal grau de pureza moral. Isso nós temos certeza. Ter que explicar, eu sei. Esta mulher podia não saber que ele fosse um espírito puro, mas alguma coisa dentro dela a mobilizou para presenteá-lo com um carinho em forma de um unguento perfumado. Caro, mas ele não era valioso por ser caro. Se tornou
mais desafiador no contexto do que fosse outra coisa qualquer, um óleo de azeite, que era mais comum, não é? Porque trouxe algo especial para alguém especial. O tipo de unguento também revela o que ela sentia por ele. Um óleo especial para alguém especial, e eu quero oferecer. Eu quero presentear. É alguma coisa minha que eu estou dando. Jesus valorizou isto tanto, que disse que aquilo que ela fez ficaria registrado. E ela, então, para sempre seria lembrada. O que é interessante, tem algum nome aqui? O que está sendo lembrado é o gesto dela. Ela ficou marcada pelo seu gesto. Continuando. Aqui, Rita, eu lembrava que havia visto que foi Maria, a irmã de Lázaro, que ungiu os pés de Jesus. Está em João 12, 2. Ok. Mas Marcos não traz. Marcos é uma narração extremamente econômica. Mas é interessante, cada evangelista, Rita e amigos, ele tem suas características muito próprias, como Mateus. Mateus escreveu para os hebreus. Ok? Escreveu para os hebreus. Ele tinha, tanto que ele começa com a genealogia de Jesus. Ele quer mostrar para os hebreus a ascendência de Jesus, porque o Messias seria descendente de Davi. Então, ele mostra, ele começa com a descendência de Jesus para mostrar que Jesus era da casa de Davi. Então, e Mateus é muito minucioso. Então, nós temos 3 capítulos em Mateus falando do Sermão da Montanha, um só com as bem-aventuranças, né? Cada evangelista ele tem uma característica. Marcos não fala sobre isso, né? Não fala. E aí, pegando aqui Marcos, vamos tirar esta lição, não é? Lá, indo a João, pode ser que repassando, nós cheguemos a uma outra observação, mas essa observação é muito interessante, não é? De nós tirarmos o personalismo, de ficarmos mesmo com o fato que foi feito, ou bem ou mal, não é? Maria, aquela que sempre escolheu a boa parte, sim, está lá na passagem de Jesus com as 2 irmãs, não é? Ana Vanessa, a humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes, diz Confúcio. Essa Ana Vanessa aqui contribuindo com uma frase de Confúcio. A gratidão, agora Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é definitivamente a minha virtude favorita. Agora estou falando de uma coisa particular, né? Mas e ela vem trazer esse unguento muito com esse sabor de gratidão, né? De ser uma pessoa tão especial, o nosso mestre. E aqui Newton, Ana Vanessa nos traz: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros gigantes. Ai, que lindo! Muito lindo. Adorei. Muito bem, obrigada, Ana Vanessa, obrigada, Rita, pelas felizes contribuições.